É isso aí, gente. Vamos lá. Revisão INSS, aula 8, pontuação. Vamos lá direto ao assunto. No trecho, os dados da pesquisa mostram no relatório um aumento do índice de criminalidade. Caso as vírgulas fossem suprimidas, manteria a correção do período? A resposta é não. Quando você tem uma questão envolvendo pontuação, sobretudo vírgulas, você tem que fazer a leitura da frase com a cadência dessa vírgula. Então vejam, por exemplo, como eu fiz aí. Os dados da pesquisa mostram no relatório, tá vendo? Estou dando uma ênfase assim, no relatório, um aumento do índice de criminalidade. Você identificar a correção ou não da vírgula ou das vírgulas é importante na parte da leitura, você fazer uma leitura adequada. Nesse caso, a gente tem um elemento gramatical que é uma obrigatoriedade que consta numa regra da língua portuguesa. A gramática determina o seguinte: esse no relatório, dentro do texto, ele tem uma função de adjunto adverbial. Ele é um adjunto adverbial de lugar, né? O relatório é um lugar, né, nesse caso. E ele está deslocado ou intercalado para o meio do período. Quando eu tenho um adjunto adverbial intercalado, ou seja, ele está no meio do período, esse adjunto poderia estar no final, ele poderia estar no início, né? No relatório, os dados da pesquisa mostram, ou simplesmente no final do período, né? Os dados da pesquisa mostram um aumento do índice de criminalidade no relatório. O adjunto adverbial ele pode passear pelo período. Nesse caso ele está intercalado, e o adjunto adverbial intercalado, obrigatoriamente ele vem isolado por vírgulas. Se é uma obrigatoriedade, caso as vírgulas sejam suprimidas, nós não teríamos a manutenção da correção do período, tá bom? Frente aí, vamos lá, no trecho. Embora estivesse correto, o argumento não serviu de nada. Se a vírgula fosse retirada, causaria um prejuízo para a correção do período? Sim, correto. Por que causa? Nós temos uma palavra-chave aí que eu sempre comento com vocês durante as aulas que nós temos. O embora é uma conjunção subordinativa adverbial. Então, se nós temos uma conjunção subordinativa adverbial, é porque nós temos uma oração subordinada adverbial. Se temos oração subordinada adverbial, é porque temos uma oração principal. Ou ela está antes, ou ela está depois dessa oração principal. Nesse caso, o período foi iniciado pela oração subordinada, porque ele inicia com o embora. E o argumento não serviu de nada é a oração principal. Então, a regra determina o seguinte: se a oração subordinada adverbial, qualquer que seja ela, nós temos lá 9 classificações, né? Causal, condicional, concessiva e assim por diante. Todas as 9 classificações das orações subordinadas adverbiais seguem basicamente a mesma regra de pontuação. Se as orações subordinadas adverbiais estiverem antepostas, a uma oração principal, a vírgula vai ser obrigatória. Então, nesse caso, embora estivesse correto, essa oração subordinada está antes da principal. Portanto, a vírgula está correta e não pode ser retirada em hipótese alguma. Então, se a vírgula fosse retirada, obviamente causaria sim um prejuízo para o período. Vamos lá para a próxima questão? No trecho, é recomendável que se faça uma análise dos documentos caso a vírgula fosse empregada antes do termo que manteria a correção do período. A palavra que é uma palavra-chave. Nesse caso, nós temos a palavra que exercendo a função de conjunção integrante. Se é conjunção integrante, o trecho, ou a oração que se faça uma análise dos documentos é uma oração subordinada substantiva. E o é recomendável é uma oração principal. Nós temos a oração principal primeiro, e a subordinada substantiva pós-posta a ela. Segundo a norma padrão de pontuação com relação a esse tipo de oração subordinada substantiva, proíbe a vírgula para separar a oração principal da oração subordinada. Portanto, nós temos aí a questão errada, porque se a vírgula fosse colocada antes do que, nós separaríamos a oração principal, que é o é recomendável, da oração subordinada substantiva, fato que é proibido pela norma padrão, tá certo? Então, esse tipo de oração não pode ser separada da sua oração principal. Nós temos aí uma exceção que cabe para as orações subordinadas substantivas apositivas, que via de regra, elas vêm separadas da oração principal por 2 pontos.
mas é uma exceção, né, à regra, e não é o caso nessa oração. O que se faça uma análise dos documentos é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal, do verbo ser aí, né? O que é recomendável? É recomendável que se faça uma análise dos documentos. Então, que se faça uma análise dos documentos é uma oração que corresponde a um sujeito do verbo da oração principal. Então, não é uma apositiva, então não cabe vírgula, nem dois pontos, nem pontuação alguma. Perfeito? Vamos para frente? No trecho, os homens do bombeiro que trabalharam no resgate das vítimas, né? Vejam só a leitura como é que eu fiz aí, são duas vírgulas, né? Foram homenageados. Se as vírgulas fossem suprimidas, isto é, se as vírgulas fossem retiradas, manteria a correção do período? A resposta é sim, né? E por que é sim? Diferentemente da questão anterior, que aparecia um que como conjunção integrante, esse que você está vendo aí, você pode substituir por os quais. Então, os homens do bombeiro, os quais trabalharam no resgate das vítimas. Então, nós temos aí que trabalharam no resgate das vítimas, uma oração subordinada adjetiva. Se eu tenho ela no interior do período, ela está isolada pelas vírgulas, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se você retirar as vírgulas, né, suprimir essas vírgulas, ela vira uma oração subordinada adjetiva restritiva. E é possível isso, né? Você vai mudar apenas o que a gente chama o sobrenome, né? A classificação final da oração. Ela sai de explicativa e vai para restritiva. Portanto, a correção é mantida, né? Porque a gramática permite isso aí. Vamos lá para frente. No trecho, o empresário defende o lucro e o trabalhador quer um salário mais digno. Caso a vírgula fosse empregada antes da conjunção e, a correção e as ideias originais do período seriam mantidas? A resposta é sim, né? Por que é sim? Nós temos a conjunção e, né? Via de regra, muita gente imagina que eu não posso usar, né? Que a gente não pode usar uma vírgula antes da conjunção e. De fato, há casos que isso é proibido mesmo, né? Nesse exemplo, né? Nessa questão especificamente, nós temos duas orações, né? Ligadas pela conjunção e. A primeira oração, que é do verbo defender, ela tem um sujeito que é o empresário. A segunda oração, que é do verbo querer, né, o trabalhador quer, o sujeito é o trabalhador. Portanto, nós temos duas orações ligadas pela conjunção e com sujeitos diferentes, segundo a norma padrão, segundo a norma culta. Quando isso acontece, a conjunção e é a conjunção que liga essas orações, a vírgula é facultativa. E ela é facultativa, é interessante que mantém isso na pergunta, né? As ideias originais são mantidas, né? Elas serão mantidas, ou melhor. Então, colocando a vírgula ou não, do ponto de vista da correção, é permitido, porque nós temos duas orações com sujeitos diferentes, né? Apesar da conjunção e. E as ideias, elas são mantidas justamente porque não tem alteração de significado, né? Não tem alteração de ideias do período. Então, correto com relação à pontuação, né? Estou falando isso porque nós temos a palavra correção. Quando se tem a palavra correção, nós estamos direcionando para a gramática. Quando se tem as ideias originais, ou sentido, significado, valor semântico, nós estamos direcionando para a semântica, né? Para a interpretação. Então, as duas estão, a correção está adequada e as ideias também estão adequadas aí. Perfeito, ok? Bom, próxima aula nós vamos mudar de assunto, né? A gente vai lá para a redação oficial, que também é uma disciplina, né? Que pode ser questionada na sua prova, está lá no edital, né? De abertura do concurso público, então a gente vai conversar alguma coisa aí sobre redação oficial também, tá bom? Então, por enquanto, bons estudos aí na pontuação. Eu procurei colocar para vocês aquilo que é mais questionado, justamente nas orações, né? A questão da pontuação nas orações, no adjunto adverbial, e nessa questão da conjunção e. O CESP normalmente costuma girar em torno desses assuntos quando quer relacionar a questão a uma pontuação. Legal? Bons estudos, tá? A gente se encontra já já na redação oficial.